Irmãos, aqui é Ronaldo Costa para o canal Vida no Espírito Santo. Nosso assunto de hoje é o crescimento da fé e da santidade. Incendei a minha alma, incendei a minha alma, incendei a minha alma. Toda a vida humana, ela nasce, ela cresce, ela se desenvolve e ela finaliza, ela morre, não é? Eu fico olhando, eu tenho 3 filhos, o Valmir de 16 anos, a Helena de 7 anos e o Paulo de 3. Quando eu olho o Valmir já tem aquele assunto, ele já pensa, ele já conversa algumas coisas assim, onde ele reflete, né? A Helena já pergunta só, ela só, pai, o que é isso? Por que aquilo? Pai, o que é isso? Ela ainda não se desenvolveu como o Valmir. E o Paulinho então nem se fala, né? O Paulinho é o arteiro aqui de casa. A gente tem que ensinar ele aquilo que pode, aquilo que não pode. Veja, aqui nesse pequeno exemplo nós vamos percebendo que nós vamos ter que se desenvolver ao longo da vida, né? Você não pode imaginar alguém com 20 anos fazendo as artes que o Paulinho faz com 3 anos. Na vida de fé não é diferente. Na vida de fé a gente dá um início, ela nasce, essa vida em Cristo Jesus, quando o Espírito Santo entra na nossa vida. Só que aí a gente vem numa pergunta: será que a gente se desenvolveu nessa fé? Né? Às vezes tem pessoas que foi desenvolvendo a sua fé lá na catequese, começou a catequese, quando chegou no crisma, desenvolveu até ali e nunca mais desenvolveu, seja na oração, seja na busca da palavra de Deus, seja na busca dos sacramentos, a pessoa não desenvolveu, ela não entendeu muitas coisas, porque a caminhada é assim, gente, nós não conseguimos saber tudo naquela catequese de 5 anos, e é muito provável que nós vamos caminhar o resto da nossa vida com Deus e não aprendamos tudo, porque é uma riqueza imensurável crescer na fé. Mas aí eu quero lhe perguntar para que você já perceba na sua vida. Se você tivesse que dar um tamanho para a sua fé, seria do Paulinho de 3 anos? Seria da Helena de 7 anos? Seria do Valmir de 16 anos? Que fica essa pergunta. Olha o que o Jürgen Moltmann, é um teólogo alemão, diz: é terrível quando num certo momento a fé se estagna e não é desenvolvida. É verdade. Quantas pessoas assim não amadureceram na fé e não conseguem compreender algumas coisas do Evangelho? Por exemplo, você chega lá e fala assim: eu não vou na casa desse cara, eu não ajudo aquela pessoa, se eu puder, eu nem vejo essa pessoa. Se ele cruzar no meu caminho, eu viro pro outro lado. Então isso é aquela pessoa que, assim, se faz o bem para mim, eu faço. Se não, não. Só que Jesus, ele fala assim: orai pelos que vos perseguem. Não maltrateis aqueles que vos maltratam. Não paguei mal com mal. Então veja, existe alguma diferença entre as certezas que essa pessoa está afirmando e aquilo que Jesus pede no Evangelho. Para você cumprir aquilo que Jesus pede no Evangelho, tu precisa amadurecer a sua fé. Então é isso que Moltmann está dizendo. É terrível quando em um certo momento a fé não fica estagnada e não se desenvolve. E para a fé desenvolver? E para a gente se crescer na fé, gente, o que é necessário? Encontramos, por vezes, pessoas que não amadureceram nem intelectualmente, nem pensam sobre aquilo que ele afirma, nem pensam sobre aquilo que ele diz. É terrível quando a gente encontra assim, né? E na fé e na santidade, gente, não é diferente. Quantas pessoas cresceram a sua fé até aquele momento que casou no sacramento do matrimônio? Fez o curso lá de noiva, depois nunca mais apareceu na igreja. Vai voltar quando tiver um curso de batismo do seu filho. E infelizmente é assim. Né? Que nós possamos agora avaliar a nossa vida e perceber quais são os momentos, as chances que nós damos para o Senhor regar com a água do Espírito Santo em nosso coração a nossa fé, para que ela possa amadurecer e continuar crescendo, né? Sabe aquelas pessoas que fazem encontros, experiência de oração, saem do encontro encantado com Jesus. E agora eu encontrei Jesus, encontrei. Mas o mundo peneira e esfria a fé que mal se desenvolveu. Rapaz, eu trabalhei em encontros. Quantas vezes a gente chega naquele encontro e vê aqueles momentos tão fortes, tão lindos e não deixam de ser verdadeiros. A pessoa encontrou com Jesus, só que ela não entendeu que no mundo, a força do mundo vem para abafar a palavra de Deus que está ali.
aquela parábola da semente fala muito bem. É a semente à beira do caminho, né? Então vem as pessoas e pisoteiam, vem os pássaros e levam a semente. É você que tem que cuidar dessa semente, regar. Que jeito, Ronaldo? Orando, meu irmão. Colocando-se em oração, colocando-se na Bíblia, indo na comunidade, estando ao lado dos irmãos. É assim que nós vamos desenvolver na fé, né? Qual é a altura da sua fé? Nesse sentido, São Paulo nos dirige uma palavra lá para Timóteo, 2 Timóteo 2:1, e é para mim e para você. Olha só. Tu, portanto, meu filho, procura progredir na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, a Bíblia, ela coloca princípios, ordens e promessas. Estamos aqui diante de uma ordem do Senhor para mim e para você. Tu, portanto, meu filho, procura progredir. Deus está ordenando para mim. Por que Ele ordena isso? Porque é importante. Se não fosse importante, tu, portanto, meu filho, reflete aí, vai pensando qual é importante você pensar em desenvolver sua... Não, Deus não... nesse tipo de situação, Deus não questiona, Ele ordena a mim e a você. Procura progredir na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, porque senão você tende a ser criança na fé sempre. E criança na fé vai em algum momento se afastar de Deus e esquecer de Deus e viver as coisas no mundo. E aí, é claro, como vamos crescer? Na fé e na santidade dessa forma. Concorda comigo? O Espírito Santo é essa graça. Jesus morreu na cruz para que pudéssemos ser perdoados pelo nosso pecado. E agora Ele manda o Espírito Santo para mim e para você. E esse Espírito Santo faz o quê? Faz a gente progredir nas virtudes, faz a gente progredir nos dons, nos carismas, progredir na graça de nosso Senhor Jesus Cristo ao longo do tempo se assemelhar a Ele. Não é outra coisa senão isso. Todos encontramos dificuldades para permanecer nesse caminho. Sim, só que você precisa perceber o seguinte, parte do caminho do desenvolvimento da fé a dificuldade. Quando você começa a seguir Jesus e você pensa que tudo será fácil, isso é um engano. Acredito eu que isso até mesmo é uma ideia diabólica. Quando você pensa, agora eu encontrei Jesus, posso ficar sossegado. Não, meu irmão. Quando você se encontra com Jesus, Jesus até mesmo diz, se odiaram a mim, odiarão a vós, mas coragem, eu venci o mundo. As tribulações, as dificuldades, elas vêm na verdade fazer com que você busque o Senhor, busque a força nele, o Espírito Santo, e progrida. Veja, eu sou professor de tênis, eu sou professor de educação física. Para que alguém possa progredir na sua condição física, ele precisa sair da zona de conforto. A partir do momento que ele entra no estágio 1 de condição física, então eu tenho que começar treinamentos de estágio 2, porque senão ele vai ficar estagnado, ele não vai progredir na sua condição física. E espiritualmente não é diferente. Espiritualmente você vai passando por provas, até que você vai desenvolvendo a sua fé. Obviamente, ao longo desse caminho, a santificação e a sua fé vai se desenvolvendo. Esse é o objetivo desse livro, não é verdade? Olha o que o Papa Francisco vem nos dizer lá no livro Gaudete et Exsultate, né? Alegrai-vos e exultai, parágrafo 17. A vida apresenta desafios maiores e através desses desafios o Senhor convida-nos a novas conversões que permitam a sua graça manifestar-se melhor na nossa existência a fim de partilharmos a sua própria santidade. Olha só, meu irmão, que profundo. Esses desafios que é as dificuldades, as tribulações, que o Senhor permite para que a gente possa experimentar da força dele e nessa busca da força do Senhor para progredirmos na graça, eis que nós participamos dessa sua santidade. Nós vamos nos tornando a natureza divina. E se você olhar ao longo dos vídeos das virtudes, eu vou deixar uma playlist aqui, e dos dons, essa é a vontade de Deus para mim e para você. São Paulo afirmava isso lá em Tessalonicenses. Essa é a vontade de Deus para vós, a vossa santificação, que eviteis a impureza. Então, veja, a santificação ela acontece à medida com que os desafios da vida, as dificuldades, os tornam buscantes da palavra de Deus e do Senhor, e assim você vai se assemelhando a Jesus, a natureza divina. Amém, meu irmão?
Portanto, irmão, estejamos atentos e escutando o Espírito Santo. Tudo em nossa existência é matéria-prima de conversão, é matéria-prima de santidade. Tudo. Nada é dispensável no nosso caminho de conversão. Santo Afonso de Ligório até diz assim, ó, os corações dissipados não se tornam santos. O que é isso, Ronaldo? Coração dissipado? Distraído. Tá passando uma tribulação e faz de conta que não tá acontecendo nada. Não vai. Gente assim tá distraído. Gente assim tá focado em outras coisas que não no desenvolvimento da graça. Essa ordem do Senhor, tu, portanto, meu filho, procura progredir na graça, passa despercebido por esse tipo de pessoas. Vamos finalizar aqui com o Rutger Moltmann dizendo assim: as diversas experiências da vida influenciam a fé, assim como a fé influenciam as diversas experiências da vida. Tá bom? Quais são as experiências que você está passando hoje na sua vida? Quais são as dificuldades? Desculpa, quais são as alegrias que você está vivenciando? Olha, tem uma música que eu quero finalizar aqui agora, que ela retrata bem essa caminhada. Aprendi isso quando eu estava lá com o Walter, na época do grupo de oração. Ela diz assim: não murmures, meu irmão, deixa Deus te amassar. Ele amassa quando quer, Ele está provando a sua fé. Amém? Vamos fazer uma oração da Beata Helena Guerra? Peço-te, ó Jesus, para renascer, mas para renascer do alto. Suplico-te para rebatizar-me e renovar-me no teu Espírito. Que ele seja sempre a inspiração dos meus pensamentos, o estímulo da minha vontade, o centro dos meus afetos, o guia das minhas palavras, o baluarte da minha esperança, o princípio e o fim das minhas ações, o amigo do coração, o companheiro da vida, o meu consolo na morte, o meu tesouro pela eternidade. Que a minha vida seja um contínuo renascer e crescer no Espírito. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, irmão.